Pronto, agora sim. Muito boa noite. Opa, começamos com um pequeno acidente. Muito boa noite. Hoje a gente começa podemos dizer, um novo projeto, que é a ideia de termos aqui uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma live. Olha, o meu. Daqui a pouco vai firmar. Uma live aula sobre algum tema que vocês mesmos irão escolher. Então vocês escolherão os temas das nossas live aulas. Então eu vou aqui colocar, vou fazer pesquisas aqui com frequência e vocês me dirão quais temas vocês gostariam de ver aqui em... vou chamar de live aulas, eu gostei desse termo, live aulas. Então a ideia é que a gente, uma vez por semana, uma vez por quinzena, enfim, a gente vai alinhando e vocês escolherão os temas em que vamos tratar aqui. Aproveita, que ainda dá tempo, antes de eu falar umas coisinhas para a gente começar, clica aqui, bem aqui, ó, no aviãozinho e convida seus amigos. Compartilha também nos seus stories, que a gente vai fazer um passeio muito legal aqui, de aproximadamente 50 minutos, sobre o Estatuto do Torcedor, que foi o tema que vocês escolheram para a gente poder inaugurar esse espaço de live aulas. Como eu disse nos anúncios, nós vamos certificar, então vai haver certificados para os participantes. Como que a gente vai aferir a participação para a gente poder emitir os certificados? Eu vou pedir a vocês para que postem nos stories a aula e me marquem. Isso vai cair na minha caixa de conversas e eu vou ver que você estava assistindo essa nossa aula. E aí, lá eu vou te responder pedindo o seu nome completo para eu poder lançar aí nos certificados. Então fiquem tranquilos que nós vamos sim emitir um certificado bonitinho ali de 1 hora de aula, de live aula, sobre o Estatuto do Torcedor. Conforme eu divulguei agora à tarde, nós vamos tratar, né, eu divulguei uma pequena ementa, e nós vamos tratar do Estatuto do Torcedor, o seu alcance e extensão, quem é o consumidor e o fornecedor do evento esportivo, os direitos básicos ali do torcedor, vamos falar de segurança, de regulamento de competição, vamos falar da figura do ouvidor, vamos falar também um pouquinho dos aspectos penais, o Andrei comentou aí, vamos falar um pouquinho dos aspectos penais, vamos falar do Game Day, do que é o Game Day, e do Instituto do Customer Experience, quer dizer, a experiência do torcedor. Então, nós vamos bater um papo e vamos falar um pouquinho para que vocês possam ter boas noções do que é o estatuto, o que é aí o estatuto do torcedor. É interessante, gente, que o estatuto do torcedor é uma lei de 2003, lei 10.671 de 2003. Quando ela surge lá em 2003, o estatuto do torcedor gerou uma série de críticas por parte dos clubes, que ficaram receosos de que aquilo que ali estava estabelecido pudesse inviabilizar a prática desportiva, ou que aquilo que ali estava estabelecido pudesse trazer um significativo aumento de custo no que diz respeito à realização de eventos esportivos. Na prática, percebeu-se que o Estatuto do Torcedor não pegou como a gente esperava que ele fosse pegar. A gente tem aquela história do Brasil da lei que pega, da lei que não pega. E na prática também, a gente acabou percebendo que o Estatuto do Torcedor ele não foi de todo tão drástico
como as pessoas também esperavam que ele fosse. O Estatuto do Torcedor, na verdade, ele teve a função tripartida, ele se ampara num tripé de trazer direitos a um consumidor específico. 2. Trazer mais segurança nos eventos esportivos. E 3. Trazer transparência aos eventos esportivos. Posteriormente, eu estou vendo o Andrei falando ali sobre os crimes, numa reforma já em 2010, o Estatuto do Torcedor ele passa a trazer também alguns aspectos penais atinentes ao evento esportivo. Mas quando ele é criado lá na sua origem, ele não tinha o condão, ele não tinha o objetivo de se punir os torcedores. Ele queria, na verdade, trazer uma série de direitos. Eu estou vendo aqui que o Fernando comentou, e ele tem razão, o Estatuto do Torcedor ele vem no esteio de uma série de normas que vão trazer direitos para os consumidores. Então, a primeira norma é a Lei 8.078, lá do início dos anos 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que a gente conhece como CDC. Depois a gente tem no inicinho, já no finalzinho dos anos 90, 98, a gente tem uma lei específica para os consumidores dos planos de saúde. E depois, alguns anos depois, a gente tem, em 2003, uma lei específica para o torcedor. Eu costumo dizer que a gente tem uma espécie de comunicação de normas nas quais a lei específica, que é o Estatuto do Torcedor, ela traz direitos e deveres para um consumidor específico. E qual é este consumidor específico? Aquele consumidor de produtos, ou melhor, aquele consumidor de eventos esportivos. O caso está dizendo aqui que a Lei do Plano de Saúde é de 97. Eu sou meio ruim de data mesmo, mas estava ali na boquinha, então ela é de 97. O Estatuto do Torcedor ele é criado com o objetivo de regulamentar a relação do consumidor de evento esportivo para com seu fornecedor. O primeiro requisito de alcance dela é delimitar as modalidades esportivas em que teria-se a aplicabilidade do Estatuto do Torcedor. E qual que é o critério? O Estatuto do Torcedor ele é aplicável tão somente ao desporto profissional. Logo, o Estatuto do Torcedor ele só é de cumprimento obrigatório para o desporto profissional. Isso é muito importante, gente, porque o desporto profissional é aquele que gera renda, gera receita. E é ele que pode, portanto, é ele que tem a possibilidade, portanto, de arcar com todos os ônus e custear tudo aquilo que o Estatuto do Torcedor exige. Imaginem só se eu passo a exigir câmeras, ambulâncias, enfim, uma série de dispositivos que trariam maiores despesas para o sub-20, por exemplo. Eu acabaria por sepultar o desporto amador, ou numa liga amadora, né? Essas equipes amadoras que a gente tem pelo país afora. Então, o Estatuto do Torcedor ele tem por objetivo tratar de uma relação de consumo mesmo. E aí ele delimita para o desporto profissional. Aí vem a segunda pergunta. Gente, o que é o desporto profissional? O desporto profissional, nos termos da Lei Pelé, é aquela modalidade em que exista um contrato formal de trabalho entre a entidade prática desportiva e o atleta. Aqui no Brasil, a única modalidade que exige o contrato formal de trabalho é o futebol masculino. A CBF exige que se firme um contrato formal de trabalho e exige que ele seja registrado para que possa ser conferido ao atleta condições de jogo. Então a única modalidade que é indiscutivelmente profissional no Brasil é o futebol masculino. Há discussões se o vôlei é profissional, se o basquete é profissional, porque tanto no vôlei quanto no basquete a gente tem alguns atletas com contrato formal de trabalho, outros não. Então existe essa discussão. Ao meu sentir, na minha opinião, deve-se considerar a modalidade profissional toda aquela que de fato estabeleça um contrato, ou melhor,
que de fato estabeleça uma relação trabalhista, independentemente dela ser formalizada ou não. Nesse sentido, eu entendo que o voleibol, por exemplo, deveria ser considerado uma modalidade profissional para fins de aplicação do Estatuto Torcedor. Alguém aqui questiona que os atletas que disputam a Superliga de Vôlei, masculina ou feminina, que, de efeitos práticos, alguém aqui discute ou questiona que eles não tenham um vínculo laboral com o atleta, com o clube, que o clube ali, que não tenha subordinação econômica, né, que o atleta não cumpra ordens. Eu duvido que alguém aqui questione esse fato. Porque a situação fática do voleibol brasileiro é que, apesar de nem todos os atletas terem um contrato formal de trabalho, eles são de fato empregados das equipes que eles defendem. Então, eu defendo que ali deveria se aplicar o Estatuto Torcedor. Mas é uma discussão bastante interessante. Ok? Bom, quem são as personagens desta relação de consumo? Quem são as personagens? Fornecedor e consumidor. O Estatuto Torcedor responde isso pra gente. Ele estabelece lá que fornecedor é a equipe mandante da partida e, solidariamente, a entidade organizadora da competição. Então, se eu tenho, nós temos um campeonato brasileiro, hoje tem, por exemplo, Red Bull Bragantino contra Atlético Mineiro, em Bragança Paulista, válido pelo Campeonato Brasileiro. Quem são os fornecedores desse evento esportivo? Red Bull Bragantino e a Federação Brasileira de Futebol, que é a organizadora da competição. Então, para fins de aplicação do Estatuto Torcedor, os fornecedores são equipe mandante e entidade administradora, federação, confederação, que organize aquela competição. E quem é o consumidor? O consumidor, a gente tem um conceito super amplo no artigo 2º, é toda e qualquer pessoa que participe, pratique, apoie, enfim. Eu tenho um conceito por demais amplo que praticamente inclui todo e qualquer brasileiro no rol de torcedores. Todo brasileiro hoje é praticamente considerado um torcedor. Uma vez que o conceito de torcedor lá do artigo 2º, ele é muito amplo. Tão amplo que acaba incluindo ali como torcedor praticamente todo brasileiro. Então, eu costumo dizer que a gente tem o que a gente chama de um direito difuso. Por que um direito difuso? Que é um direito que pertence ali a uma massa de pessoas e que muitas vezes eu não posso individualizá-los. Então, o Estatuto Torcedor hoje, ele de certa forma, ele foi elevado, o torcedor, né, à categoria de direito difuso. Isso está lá no artigo 2º do Estatuto do Torcedor. É interessante que o Estatuto do Torcedor também, na alteração, na reforma de 2010, ele vem trazer ele vem regulamentar, por assim dizer, as torcidas organizadas. Foi incluído lá o artigo 2º-A. Lembrando, gente, para quem entrou aqui agora, que quem tiver interesse na certificação, nós vamos certificar a presença e a participação nessa live aula. Eu vou pedir para vocês printarem a tela e me marcarem no stories de vocês, e aí eu responderei pedindo o nome completo para a confecção dos certificados. Aproveitem também, isso é muito importante, cliquem aqui nesse aviãozinho e convidem seus amigos a participar dessa aula. Chamem eles lá no Instagram, nós não temos nem metade da aula em curso e tem muita coisa legal para a gente conversar ainda aqui. Na verdade, a gente está só começando. E se você quer ter uma boa noção do Estatuto Torcedor, você não pode perder essa aula, ok? Ah, Gustavo, eu vou assistir depois no IGTV. Beleza, legal, vai ficar no IGTV e eu estou querendo baixar para o YouTube depois também, ok? Só que aqui ao vivo você pode participar. Você pode mandar a pergunta aí. Para mandar a sua pergunta, clica aqui nessa interrogação que vai subir a pergunta aqui para mim
eu consigo lançar a pergunta aqui na tela e a gente vai tentar, dentro daquilo que a gente sabe, responder a sua pergunta, e a sua pergunta é muito importante para a gente. Então, não deixe aqui de compartilhar no aviãozinho, não deixe de printar a tela e me marcar lá nos stories, e não deixe de mandar a sua pergunta, tem muita coisa legal para a gente poder conversar aqui. Estamos, neste momento, ao vivo. Pois bem, a torcida organizada, lá no artigo 2º-A, ela é definida como conjunto de pessoas existentes de fato ou registradas, ou seja, para se caracterizar uma torcida organizada, eu não preciso que ela seja registrada com CNPJ, como uma associação, e que este grupo de pessoas esteja ali reunido para incentivar alguma entidade de prática esportiva. As torcidas organizadas, elas são responsáveis de maneira solidária pelos danos causados pelos seus membros, sejam membros formais, sejam membros informais. As torcidas organizadas podem sofrer penas de multa ou até de suspensão de atividades pelo período de até 2 anos. A gente já teve alguns casos, a Mancha Verde, em São Paulo, a Máfia Azul, em Minas Gerais, e eu, particularmente, sou um crítico a esse dispositivo que trata da suspensão de atividades das torcidas organizadas. Uma vez que, se eu tenho lá uma entidade que se reuniu com o objetivo de cometer atos ilícitos, a Constituição já previa a sua dissolução. Mas o legislador preocupou-se demais por demonizar a torcida organizada. Sendo que, na verdade, é muito importante que a gente consiga identificar o torcedor que de fato comete o ato violento. É importante que a gente consiga buscar o torcedor que cometeu o ato violento e puni-lo nominalmente. E puni-lo pessoalmente. E não buscar uma cortina de fumaça punindo-se a torcida organizada e instituição. Então, eu sou um crítico de alguns pontos do Estatuto. Este é um dos pontos em que eu critico de maneira, com bastante veemência. É o fato de se buscar demonizar e exigir, por exemplo, que a torcida organizada tenha um cadastro dos seus torcedores. Não é? Não me parece razoável, no combate à violência, o cadastro de torcedores. Até porque isso já foi tentado na Inglaterra no final dos anos 80 e não funcionou. Bom, eu dizia no início do nosso bate-papo que a torcida organizada, ou melhor, o Estatuto do Torcedor, ele teve ali por objetivo trazer alguns direitos básicos aos torcedores. Né? E dentre esses direitos básicos dos torcedores, a gente tem muito claro o direito à transparência, o princípio ali da transparência. Então, o que é ali o princípio da transparência? Segundo o Estatuto do Torcedor, o site da federação tem que publicar regulamento, tabela, borderô das partidas, relação de torcedores impedidos de comparecer ao evento e nome e forma de contato com o ouvidor. Nas minhas aulas, nos cursos de pós-graduação, em que eu ministro ou no Teams, ou no Zoom, né, em outras plataformas, e com mais tempo, eu faço o exercício com os alunos de visitar o site das federações e confederações e tentar identificar ali toda essa publicidade, toda essa transparência que é exigida das federações e confederações. E é muito triste, porque a gente acaba identificando que as federações e confederações não se preocupam em cumprir este princípio da transparência estabelecida pelo Estatuto do Torcedor. Cara, para você achar ouvidor de competição na maioria dos sites que a gente tem de federações e confederações, é uma tarefa muito difícil. O site da CBF, por exemplo, não tem um acesso claro ao ouvidor de competições da CBF. É difícil identificar quem é. No outro giro, o site da Federação Paulista de Futebol, você tem bem em cima, de maneira bem clara, ouvidoria. Quando você clica lá,
você tem lá o nome do ouvidor, que é o Caio Medawar, e os acessos ao ouvidor. Então, a Federação Paulista, ela cumpre essa regra de transparência da ouvidoria de maneira muito mais efetiva até do que a Confederação Brasileira de Futebol. E aí, por falar em ouvidor, gente, o ouvidor da competição é aquele cidadão responsável, e o Estatuto do Torcedor fala que tem que ser uma pessoa, que ela tem que estar definida com seu currículo, com suas formas de contato estabelecidas no site da federação. Ele é ali o responsável por recolher as propostas e reclamações dos torcedores e respondê-la. Ele faz aquela intermediação entre a entidade que organiza a competição e o torcedor. E ele é responsável também por fazer a divulgação de público e renda durante o evento. Isso, inclusive, tem que constar, tem que ser divulgado no estádio e também constar do site. O Vina Fragoso, meu amigo, meu parceiro, inclusive, a gente vai lançar um curso em breve, né, Vina? De Direito Esportivo, Gestão e Marketing. Esse curso está embrionário, a gente está acabando de montar ele com muito carinho. Fez a seguinte pergunta: existe alguma relação entre a MP do futebol, MP do mandante e o Estatuto do Torcedor? Bom, o que foi a MP do mandante? Foi aquela medida provisória que o Bolsonaro editou no meio do ano, parece que de julho para agosto. Segundo aquela segunda liminar, o direito de arena pertenceria ao clube mandante. Ou seja, bastaria que o clube mandante tivesse um contrato com um meio de comunicação e este clube mandante poderia comercializar o direito de transmissão independentemente da vontade do clube não mandante. Então, por exemplo, se uma emissora fechasse com o Flamengo, ela poderia transmitir todos os jogos do Flamengo, todos os jogos do Flamengo como mandante, independentemente do adversário. Ô Vinícius, eu vejo sim uma relação direta entre a MP do mandante e os direitos do torcedor. Naquele momento de pandemia, que aliás que a gente vive até os dias de hoje, a gente corria um risco muito sério de termos jogos secretos. Por que a gente corria o risco de ter jogos secretos? Porque o Campeonato Carioca de Futebol, todos os clubes fecharam com a Globo, menos o Flamengo. Só o Flamengo não tinha contrato com a Globo. A gente poderia ter uma final de Campeonato Carioca, tendo o Flamengo como mandante, e que ninguém poderia transmitir pela TV. E também não ia ter público no estádio. O jogo seria secreto. A gente teria transmissão de rádio, olha lá. Com o MP do futebol, com o MP do mandante, o jogo, a final do Campeonato Carioca, poderia ser transmitida pelo canal do Flamengo, pela TV Fla, que inclusive chegou a transmitir algum jogo. Vale lembrar que a TV Flu transmite o primeiro jogo da final e o Flamengo vende o direito de transmissão do segundo jogo para o SBT e o SBT transmite o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Então a MP do mandante, ela dá ao torcedor, ou deu ao torcedor, o direito de assistir aos jogos. A transparência, inclusive, na transmissão dos jogos pela televisão. Aliás, gente, a Lei Pelé estabelece que os jogos da seleção brasileira, obrigatoriamente, pelas competições oficiais, obrigatoriamente têm que ser transmitidos por TV aberta no Brasil. E nós já tivemos esse direito violado, uma vez que a partida entre Brasil e Uruguai, lá no Uruguai, não foi transmitida em TV aberta no Brasil. E a gente não vê movimentação das associações de proteção do consumidor ou do próprio Ministério Público no sentido de fazer valer o direito do torcedor brasileiro de ter o jogo da seleção brasileira transmitido ao vivo por pelo menos uma emissora de TV aberta. No Brasil e Peru, conseguiram fazer um bem bolado lá, a CBF TV Brasil, e ele acabou sendo transmitido pela TV Brasil, mas o Brasil e o Uruguai, na terceira ou quarta rodada, nada foi feito e a gente não teve em TV aberta o jogo da seleção brasileira. Por uma competição oficial, algo que não acontecia, se considerar por eliminatórias, eu confesso que eu não me lembro qual foi a última vez que um jogo do Brasil, válido para as eliminatórias para a Copa do Mundo, não foi transmitido em TV aberta. Desde que eu me lembro por gente, eu acompanho as eliminatórias desde 93, eu não me lembro de 93 para cá
de uma partida de eliminatórias para a Copa do Mundo não ter sido transmitido ao vivo por TV aberta no Brasil. É uma pena, é triste, é lamentável, não só por nós não termos tido a oportunidade de acompanhar a partida, mas também pelo flagrante descumprimento da Lei Pelé e dos direitos do torcedor. Bom, por falar em competição, em direito do torcedor, o Estatuto do Torcedor estabelece que deve ser criado um calendário anual para que as entidades de prática desportiva possam competir por, no mínimo, 10 meses no ano. Daí surge o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, em pelo menos uma competição nacional. Antigamente, quando não era pontos corridos, a gente tinha um Campeonato Brasileiro que durava ali de 6 a 8 meses, a gente tinha campeonatos regionais estaduais um pouco mais esticados, e tínhamos um Brasileirão que durava de 6 a 8 meses, sendo que no mês final, no mês e meio final, era só o mata-mata. A gente tinha uma competição com 20, 24 clubes, mas que desses 20, 24 clubes, 16, ou 14, ou 12, ficavam sem calendário no mês final, no mês e meio final da competição, uma vez que não se garantia ali os 10 meses de atividade para aquelas equipes. Agora, com os pontos corridos, a gente tem um campeonato que começa ali em maio, e ele vai em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ele tem esses 7 meses, mais os 3 meses de campeonato estadual. A gente acaba tendo 10 meses dos clubes com garantia de competição. Eu, particularmente, não sou um fã dos campeonatos por pontos corridos. Eu gosto muito do mata-mata. Mas a verdade é que o mata-mata chegou e veio para ficar. É mais rentável para as emissoras de televisão, para os patrocinadores e até para os clubes brasileiros. É mais rentável que a gente tenha um campeonato por pontos corridos. Acaba de começar aí Bragantino e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Bom, o torcedor passa a ter o direito à segurança nos locais de evento esportivo antes, durante e depois da partida. Assim, é dever do clube mandante, junto com o poder público e com a confederação ou federação que organiza a competição, eles estabeleceram o que a gente chama de plano de ação, que trate das contingências de segurança e de transporte no evento esportivo. Passou-se a exigir, nos estádios com capacidade acima de 10 mil torcedores, um monitoramento por imagem do público para a segurança. Então os estádios passaram a ter uma central de comando, uma central de visualização e de identificação de acesso e saída dos torcedores. A entidade de prática ela passou a ser obrigada a colocar orientadores de público e pessoas para informar o público. Que a gente chama na Europa de stewards, a gente passa a ter no Brasil como aquele posso ajudar. E todo estádio, no local do jogo, tem que ter uma central de atendimento ao torcedor. Um CAT, Central de Atendimento ao Torcedor. Esse dispositivo também não pegou, não tenho visto com frequência. A entidade organizadora ela tem que contratar um seguro para o torcedor. Ontem eu estava mexendo aqui e eu vi uma... Deixa eu ver se vai estar fácil aqui. Até aqui, ó. Um ingresso. Então aqui, ó. Eu tô com um ingresso pro jogo. Né? É o ingresso do jogo. E aqui atrás, ó. Tem aqui, já tá apagadinho. Mas aqui atrás eu tenho um número de apólice da BB Seguradora aqui, ó. Então todo torcedor tem no seu ingresso, no verso, porque foi contratado um seguro para acidentes, um número de uma seguradora para que, caso aquele torcedor venha a sofrer algum dano ali dentro do jogo, ele vai acionar essa seguradora e vai ser ressarcido. Essa é uma obrigação estabelecida pelo Estatuto do Torcedor. Todo torcedor tem o direito de ter o seguro. Uma ambulância,
um médico e 2 enfermeiros para cada 10 mil torcedores. Tem que ter lá no estádio. Confirmação de local e horário da partida com até 48 horas de antecedência para que o torcedor possa se organizar. Os ingressos, eles têm que ficar disponíveis para venda até 72 horas antes da partida em pelo menos 5 pontos de venda ali espalhados pela cidade, e é direito do torcedor, ao comprar o seu ingresso, ter o comprovante de pagamento. Um detalhe, o preço do ingresso tem que constar no ingresso, que é para evitar a venda por meio de cambistas. Deve haver um sistema eletrônico para fiscalização, tanto na principal competição do Campeonato Nacional, no caso a Série A, quanto nas finais da competição eliminatória nacional. Por que o sistema eletrônico para fiscalização? Para que a venda de ingressos seja numerada e que não sejam emitidos mais ingressos do que a capacidade do estádio, por exemplo, e também para evitar a falsificação. Como eu já disse, tem que haver um monitoramento também ali das catracas. O torcedor, ele tem direito a um transporte seguro e organizado, e a entidade organizadora e o clube mandante devem solicitar ao poder público que exista ali um estacionamento e transporte especial para o evento esportivo. A justiça desportiva ela também foi, não vou dizer regulamentada, mas surge no Estatuto do Torcedor regras principiológicas para a justiça desportiva, que nos termos do Estatuto do Torcedor ela tem que seguir os princípios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade e também da independência, sendo nulas quaisquer decisões que não estejam de acordo com os princípios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade e da independência. É interessante quando a gente fala em independência da justiça desportiva, as pessoas falam, poxa vida, mas como que ela é independente se ela é custeada, né, pela federação, pela confederação? Ser custeado não quer dizer que a federação ou a confederação interfira na atividade judicante da justiça desportiva. Lembrando, gente, que a justiça desportiva ela é prevista constitucionalmente e ela trata exclusivamente das questões disciplinares. O atleta levou cartão vermelho, o atleta foi expulso, o atleta cometeu alguma questão disciplinar durante a partida, aí sim entra a atividade, a atuação da justiça desportiva. Aproveito para lembrá-los de convidar os seus amigos, clicando aqui no aviãozinho, para participar dessa live aula, para mandar sua pergunta nessa interrogação aqui, para termos um debate. E também lembro a vocês que entregaremos certificados, né, de 1 hora. Para tanto, eu preciso que vocês printem e lancem no Stories essa aula e me marquem no Stories. Isso vai chegar para mim por meio da minha caixa de mensagens e aí eu respondo pedindo o nome completo e e-mail para que eu possa mandar o certificado para vocês. A gente já passou aí da metade da aula, estamos aí nos 15, 20 minutos finais, mas ainda tem coisa legal para a gente falar. O Andrei, que eu acho que ele não vai estar aí ainda, né? O Estatuto Torcedor, gente, deixa eu falar uma coisa que eu não falei. A arbitragem também teve um título, um capítulo específico no Estatuto Torcedor, que estabeleceu a obrigatoriedade da independência e imparcialidade dos árbitros, que deve receber uma remuneração prévia, ou seja, antes do jogo, e que deve atuar isenta de pressões. Estabeleceu também a obrigatoriedade da entidade organizadora de contratar um seguro de vida para os árbitros. E, finalmente,
criou o que hoje pra gente é muito natural, afinal de contas o torcedor já vai fazer quase 20 anos, o sorteio de árbitro para as partidas. Antes do Estatuto Torcedor, a confederação simplesmente indicava o árbitro que ela queria para o jogo. Agora não, ela indica 3 e ali existe um sorteio para que se saiba qual é o árbitro. Estes sorteios que devem ser públicos. A Federação Paulista de Futebol, por exemplo, ela divulga as datas de sorteios e transmite ao vivo pela TV FPF, pela TV da Federação Paulista de Futebol. É uma maneira muito legal, muito interessante de se estabelecer a transparência no quesito sorteio de árbitros. O Andrei falava, gente, e ele comentou ali, sobre os aspectos penais. Eu acho que o Andrei não vai estar aí, uma hora dessa ele já saiu, foi descansar, deve estar vendo o jogo do Galo. Mas os aspectos penais é o seguinte, o Estatuto Torcedor lá em 2010 surgiu por parte do legislador diante daquela grande pressão pela violência dos estádios de futebol, a pressão para que os torcedores fossem punidos, né, caso eles viessem a cometer violência, algum ato de violência no estádio de futebol. Eu, particularmente, penso como até desnecessária punição criminal para o torcedor. Porque se o torcedor invade o campo, se ele agride alguém, se ele rouba, se ele causa algum tumulto, isso já estaria abrangido pelo nosso Código Penal. Ou seja, completamente desnecessário haver uma criação de tipos penais específicos. Até porque algumas das atividades ali previstas, penso eu, que não haveria necessidade de punição criminal. Mas o legislador achou importante dar uma resposta à sociedade dizendo que iria punir os torcedores violentos. E aí, criou-se alguns tipos penais, os artigos 41A, 41B, 41C, parará, eu não vou me alongar. Mas, por exemplo, tem lá promover tumulto, praticar um estado de violência, pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. 1 a 2 anos e multa, gente, para quem não é do direito, a gente enquadra esse crime na Lei 9.099, de 95, é crime de menor potencial ofensivo. O cara não vai ser preso. O cara vai fazer um acordo ali, doar uma cesta básica, prestar um serviço à comunidade, à sociedade, e vai ficar por isso mesmo. Quer dizer, criou-se tipos penais de penas muito baixas e que passa para a sociedade, no final das contas, uma sensação de impunidade muito forte. Né? A gente tem as regras de acesso e permanência nos locais de eventos esportivos, salvo engano, artigo 12 do Estatuto Torcedor, e dentre as regras está ali não causar violência. Talvez uma punição do cara causou violência, foi um pouco mais ríspido, xingou, né, foi violento com o torcedor do lado, a segurança chegar, tirar esse cara e botar para fora. Que a condição de permanência ele se comportar. Se você for num restaurante, numa boate, se envolver num tumulto, numa briga, o segurança vai te pegar e vai te tirar de lá. Isso que precisa ser feito. Isso que vai trazer uma punição efetiva e que vai acabar definitivamente com a sensação de impunidade que permeia as relações esportivas. Um tipo penal, eu falava sobre tipos penais que eu entendo como inúteis, a atividade de cambismo. Né? O cambista, aquele que compra o ingresso por um preço e vende por um preço superior àquele estampado no bilhete, ele passou a ser considerado criminoso. E aí tem uma pena baixinha lá, sendo que o cambismo, eu tenho textos sobre isso publicados, não seria o caminho de punir o cambista, seria o caminho de regular e regulamentar a sua atividade. Porque o cambista pode ter um papel social fundamental. Se você vai para os Estados Unidos, você vai assistir lá em Nova York, na Broadway, uma peça de teatro, ou em Londres, no Piccadilly, é muito comum que você possa ligar e pedir alguém para comprar o ingresso e te entregar. Ou alguém já tem o ingresso na mão e ele vai te vender com um ágiozinho, que é o custo por ele ter comprado, você não ter precisado ir lá buscar, ir lá comprar, enfrentar a fila, etc, etc. Então, eu vejo com muita naturalidade a importância que o cambista pode ter como prestador de serviço e numa qualidade de serviço.
Por falar em qualidade de serviço, e aí a gente está caminhando para o nosso finalzinho, a gente tem uma figura que chama o Game Day, né, que é o dia do jogo, que é muito utilizada na Europa, gente, que é o seguinte: cria-se no dia do jogo toda uma atmosfera para aquele evento esportivo, com food truck, venda de bebida alcoólica. Aliás, isso dá até uma outra videoaula. Nunca houve uma proibição a cerveja e bebida alcoólica no estádio de futebol dentro do estatuto do torcedor. Nunca houve. Eu desafio você que está assistindo a achar essa proibição no texto de lei, porque nunca houve. Teve ali o Ministério Público batendo na tecla de que causaria violência, e aí as federações e confederações e clubes, para não comprar uma briga com o Ministério Público, fizeram um tempo de ajustamento de conduta para não vender, e ficamos muito tempo sem bebida alcoólica no estádio de futebol. A violência não acabou, e aí comprovou-se que isso era uma grande falácia, né? Que a bebida alcoólica, a cerveja, nunca, eu tenho texto sobre isso também, nunca foi motivo para violência nos locais de evento esportivo, nos estádios de futebol. Então, no Game Day, o jogo, a partida de futebol, acaba se tornando a grande cereja do bolo. Lá no Game Day, o jogo é 4 horas da tarde, ele chega às 11 da manhã com a família. E os filhos brincam com os mascotes do clube, fazem jogos, fazem gincanas. E o torcedor gastando, pagando pro filho brincar, pro filho na gincana, na cerveja que ele tá tomando, no lanche. Aí ele almoça no restaurante temático do clube. Aí ele recebe ali um guia da partida, com a escalação, com tudo. Na hora que ele senta para assistir o jogo, ele já teve um dia maravilhoso com a sua família, e o jogo é só a cerejinha do bolo. Tem a experiência do torcedor, né, que é o Customer Experience, que é também muito legal. Pesquisas indicam, eu fiz um texto sobre isso, numa das minhas colunas tratou disso. Pesquisas indicam que as novas gerações, os millennials principalmente, eles não são apegados a bens materiais. O millennial não se preocupa em comprar carro, ter conta em banco, em comprar apartamento. O millennial quer colecionar experiências. Ele quer viajar, ele quer experimentar. E os estádios de futebol podem ser um palco fundamental para a experiência. Pesquisas indicam que estamos ou perdendo os nossos jovens torcedores para times europeus. Você sai no final de semana aí, sábado, domingo, você vê uma molecada de camisa de Real Madrid, de PSG e tal. E pesquisas indicam que quando não perdemos para torcedores de futebol para clubes europeus, a gente perde para outras atividades. Hoje, o engajamento do jovem com o futebol é muito menor do que o da minha geração. Porque eles querem vivenciar uma experiência. Quando eles vão no estádio de futebol, eles querem mais do que um jogo de futebol. Eles querem uma experiência completa. E como entregar para eles essa experiência completa? É possível? Como, Gustavo? Eu posso, por exemplo, os games. Agora está na moda game, FIFA. Por que não estabelecer pequenas competições e gincanas antes dos jogos desses videogames de futebol, do FIFA Soccer, enfim, do PES, de vários jogos? É uma forma de criar uma experiência. Por que não levar antigos ídolos do clube para poder, não vou dizer confraternizar, mas interagir com os torcedores antes do jogo? Então você tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte o Atlético, você pode ter antes do jogo o Dadá Maravilha tirando foto, o Reinaldo batendo bola, né? E aí um patrocinador vem defender um pênalti do Reinaldo, ou vem tentar defender uma cabeçada do Dadá Maravilha. O Cruzeiro, que foi campeão brasileiro outro dia, então pode criar ali uma atmosfera de experiência, de experimentar, estar ali com os ídolos que outro dia foram campeões brasileiros pelo Cruzeiro, né? O Ricardo Goulart, o próprio Fábio, se em alguma partida o Fábio não puder jogar, então vamos bater um pênalti no Fábio. O Fábio está suspenso do jogo, não pode jogar, então ótimo. Vamos fazer aqui uma gincana, vamos bater um pênalti no Fábio. E o Fábio interagir, e o Fábio tirar foto, e o Fábio dar autógrafo antes do jogo. Né?
Vamos resgatar os títulos antigos. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores em 76. Por que não criar uma mini arena ali antes do jogo e reproduzir a emoção dos melhores momentos da partida final, né? Daquele pênalti que era pro Nelinho bater e que o Joãozinho passou correndo, bateu e fez o gol no River Plate e foi o gol do título da Libertadores. Ou seja, a gente precisa criar uma experiência para o torcedor para que cada partida seja um evento em si, independentemente do resultado esportivo. Porque o resultado esportivo, ele não é previsível. Não dá para prever se o seu time vai ganhar. Mas eu posso oferecer ao meu torcedor toda a experiência de estar ali naquela partida. O Brasil entendeu um pouquinho como é isso na Copa do Mundo, né, de 2016. Todo mundo chegava antes, era super gostoso ficar ali fora. O cara ia assistir lá Irã e eu assisti um jogo desse, era Irã e um time pequeno, né, uma seleção de pouca tradição aqui em Belo Horizonte, mas você queria curtir a atmosfera, né, vivenciar, viver aquela experiência. Os clubes brasileiros não sabem, ou se sabem, não colocam em prática um bom game day, uma boa experiência de jogo, e os programas de sócio-torcedor, atualmente, da maneira como eles são concebidos, são meros boletos de pagamento que o torcedor quase não tem contrapartida. O programa sócio-torcedor ele pode ser muito maior. Ele pode criar ali um vínculo com o seu torcedor. Mas, infelizmente, os clubes não conseguem entregar ao torcedor. Eu escrevi sobre isso, uma experiência pessoal que eu tive, numa situação de sócio-torcedor. E nesse momento, temos heróis da resistência. Torcedores que continuam pagando o seu programa de sócio-torcedor, que dá como único benefício, muitas vezes, a possibilidade de comprar o ingresso antes do jogo. E os torcedores não está tendo jogo para o torcedor ir. Então é hora de cativar o sócio-torcedor com experiência. Por que não sortear um sócio-torcedor por mês para receber a visita de um ídolo do time? Imagina o Dadá Maravilha bater na porta da sua casa para você atleticano, né? Ou o Sorin bater na porta da sua casa, você cruzeirense. Ou Zico para você flamenguista e por aí vai. Precisamos pensar a relação de consumo, torcedor, clube do coração, fora da caixinha. Com isso, gente, eu encerro essa nossa live aula de 1 horinha sobre o Estatuto do Torcedor. Eu vi aqui que a gente teve uma rotatividade muito legal, muita gente, e eu tô com essa sensação que muita gente assistiu a aula toda. Não deixe de me mandar o nome de vocês para a gente emitir os certificados. Em breve, divulgarei aí nas minhas redes sociais, no meu stories, mais 2 temas para vocês escolherem qual tema vocês gostariam de ver numa live aula comigo e vamos trabalhar e tratar desse tema. Essa aula ficará no IGTV, ou seja, vocês poderão assistir essa aula quando quiserem. Estou vendo que legal, o pessoal que ficou desde o princípio, o Fernando, o Pedro, o Carlos Ramalho, Raríssima. Eu adoro o seu nome, eu sigo demais. Tô vendo a Regina, mãe não conta, né? A Carolina Alcides, o Fernando Ditz, muito legal, agradeço muito. Então, em breve, eu lançarei mais 2 temas ali no meu Stories para você escolher entre um tema e outro, para a gente fazer uma live aula aqui de 1 horinha, trazendo aqueles pontos principais. E mandem sugestões também, né? Sempre é legal receber sugestão. Valeu demais, Vina. Vina é um grande amigo e um cara que muitas vezes me inspira. Bom, beijo pra vocês, uma semana abençoada e vamos compartilhar essa live aula. Vou botar a galera para conhecer um pouquinho do Estatuto do Torcedor. Aí, ó, uma aula sobre bebidas, o Fernando deu a dica. Mas vamos pensar. Eu sempre vou colocar 2 aulas e vocês vão decidir qual tema vocês gostariam de assistir aqui. Beijo pra vocês, uma semana iluminada e fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui como é que eu encerro essa aula de forma a ela ficar gravada, hein? Acho que se eu bater aqui...